Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as três vias de santificação, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, né? E vou fazer um paralelo aqui um pouco com a história de Santa Teresa d'Ávila também, né? E falar um pouco mais sobre as características desses caminhos, né, que a gente percorre na vida para nossa santificação, né? Então eu espero que esse conteúdo aqui ele agregue alguma coisa na sua vida, né? E se gostar desse vídeo, pode deixar um joinha aí, eu agradeço muito, né? Se quiser seguir o canal também, eu fico agradecido, né? E eu tenho outros conteúdos também, né, que vão nesse sentido. Se tiver interesse também tem um material aí já que pode ser útil para você também, tá bom? Então vamos começar. Então sobre o que eu estou falando, né? Então eu poderia remanejar as palavras e falar sobre o seguinte: como que existe uma ação do Espírito Santo e como que a gente pode entregar o nosso coração e o nosso espírito para deixar que ele haja na gente e transforme a gente, né? E para que a gente volte para o nosso estado de santificação. Bom, o ponto de partida, né, de todo mundo praticamente é a gente imerso no mundo, com os valores do mundo, vivendo no mundo, com uma fé ou deturpada, ou modificada, ou esfriada, ou mesmo abandonada, né? E o caminho final disso, o resultado final de um caminho de santificação é a gente totalmente entregue a Deus, à vontade de Deus e configurado para Deus, né? A história mais famosa que existe é a do Paulo, né? Então o Paulo, ele, assim, Deus agiu na vida dele de uma forma muito intensa, né? E ele mesmo narra, né, que na época que ele não era cristão ainda, ele perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo o correto e tal. E aí um dia ele caiu e ficou cego e aí ele ouviu a voz de Cristo, né, falando com ele. E ali ele passou por uma coisa que a gente chama de iluminação da consciência, né? A consciência dele foi iluminada para a verdade. E então ele passou a ter uma vida de santidade muito elevada, né? Ele ficou recluso mais ou menos por uns 13 anos, né? Depois ele voltou. E a transformação de espírito dele, a entrega dele para tudo que é de Deus, ela foi assim marcante, né? Uma história interessante, né, que é bem narrada também, é da Santa Teresa d'Ávila, né? Bom, ela tem 3 livros escritos, né, que eles são bem legais, né? E aí nesses livros ela narra bem a sua história de conversão. Ela já era uma pessoa que já estava entregue para Deus e tal, mas ela estava vivendo no mundo ainda. Então ela precisou passar por um caminho de transformação e de iluminação da sua consciência para que no final a gente conhecesse aquela santa que levitava no ar quando estava em adoração ao Espírito Santo, né? Então, assim, ela passou por transformações muito profundas. Ela vivia no convento das Carmelitas e lá era um lugar com muitas pessoas, ele era muito agitado, você tinha muitas tarefas diárias, né, para realizar. E também, apesar de você ter uma estrutura dedicada a Deus, você também tinha muita dispersão, né? E lá as carmelitas na época elas viviam essa dispersão de uma forma muito grande. Tanto é que a Santa Teresa d'Ávila ela veio a fazer a reforma do Carmelo, né? E uma das coisas que ela narra, que ela fazia na época, ela tinha que ir com outras freiras, né, em visita aos nobres da cidade, né, as pessoas abastadas, né? E tomava café com elas, comia bolo e conversava sobre coisas do mundo. E no final de tudo, essas pessoas elas faziam doações ao convento. E ela gostava daquele estilo de vida, né? Ela gostava daquilo, né? Daquela vida mais mundanizada, né? E o cotidiano dela, apesar dela fazer muitas orações, ele era muito mundanizado. E um dia, uma pessoa querida dela, né, foi usada pelo Espírito Santo e se sentiu inspirada e falou para ela, né, o seguinte: olha, você acha que é certo estar nessa conduta mundanizada que você está tendo e tal, que você não deveria ter uma vida mais dedicada a Deus? E aquilo ali, veio e impactou ela assim com uma força muito grande. E ali, naquele momento, ela teve o que seria a primeira etapa da iluminação, né? Não seria a iluminação em si, da consciência, mas ela passou por uma etapa inicial que ela é necessária para quem vive, né, esse caminho de iluminação, né? E aqui, né, só fazendo um parênteses aqui, né, eu estou falando sobre um caminho de iluminação da consciência, né, mas existe também a própria ação de Deus, né, nas pessoas, que ela pode transformar a pessoa e queimar todas as etapas e santificar a pessoa quase que instantaneamente, né? O caso mais famoso desse foi o do São Longino, né, que seria aqui no Brasil São Longuinho,
que ele era um soldado romano e na hora de ferir o lado de Cristo, né, ele atingiu o coração, né, e lá quando saiu a água e o sangue banhou ele, ele saiu de um estado mundanizado para um estado de santificação instantâneo, né? Ali ele veio tudo numa vez, veio brum, né? Caiu uma cachoeira de transformação em cima dele e ele foi santificado ali quase que instantaneamente e ele mudou ali por completo, né? E o mesmo aconteceu com São Dimas, né, que estava sendo crucificado ao lado de Cristo e ele era uma pessoa do mundo, né? Tanto é que ele havia sido crucificado por ser um ladrão, a gente não sabe quais eram os crimes dele. Mas tanto o coração de um quanto o coração do outro estavam dispostos às coisas de Deus. Isso aí é uma coisa rara de acontecer, mas acontece. Mas por via de regra, a gente passa por um caminho e a gente passa por intervenções de Deus na nossa vida, que elas são menores, elas não são intervenções assim gigantescas, que vai mostrar pra gente o caminho, vai abrir os nossos olhos para algumas coisas, né? No caso da Santa Teresa d'Ávila, tudo começou com este homem falando isso para ela, né? E ao longo do caminho dela ocorreram outras intervenções divinas também, e até uma intervenção maior alguns anos depois, né? Mas a gente vai chegar lá. E o segredo que está por trás da transformação do espírito no caminho da iluminação é a disposição da alma para as coisas de Deus, né? E ela tinha uma alma disposta para as coisas de Deus, mas estava perdida, né? Então vamos lá, né? Vamos voltar para a história dela. Depois que ela tomou aquele choque e ela entrou num estado de reflexão, aí a gente considera esse estado como um estado purgativo, né? Ela entrou num estado que ela começou a enxergar os seus erros, começou a enxergar como que ela ofendia a Deus, começou a enxergar os seus pecados. E ela começou a evitar, né, muitas situações que tirassem ela de um caminho de Deus. E ela começou a buscar mesmo viver em Deus, né? E é a primeira etapa, né? É a primeira parte da iluminação, né? Você enxerga que você está no mundo, mas você não está caminhando para Deus. Você está vivendo as coisas do mundo. E aqui, nesse ponto, eu tenho que ressaltar que muita gente nega esse chamado de Deus. Você tem muita gente que vive mesmo no mundo e não vai passar por um caminho de iluminação porque a pessoa está fechada mesmo para isso e ponto. Né? Você tem outras pessoas que elas passam por esse caminho, por esse choque, e a hora que elas começam a se deparar com os seus pecados, com os seus erros, elas correm do caminho purgativo e elas se escondem atrás de uma falsa imagem de Deus. Tomam a parte que Deus ele é misericórdia, mas elas ignoram a parte que Deus também é justiça. Então elas procuram não largar os seus vícios habituais do mundo e elas passam a tentar justificar tudo através de uma visão deturpada de Deus, né? Elas criam uma caricatura de Deus e passam a viver com essa caricatura como se fosse verdade. Só que o que acontece é que elas não param por aí. Sempre que elas encontram uma pessoa que ela aceitou entrar num caminho purgativo, num caminho de reconciliação com Deus, de voltar para as verdades de Deus, fica estampado a fuga dela para essas pessoas. Então, na verdade, essas pessoas elas se tornam perseguidoras das pessoas que estão buscando um caminho de santidade, né? Elas passam a ter raiva, passam a criticar, elas passam a realmente a agir e a combaterem mesmo essas pessoas, chamando de falso moralista, chamando de cristão idiotizado e chamando de tudo aquilo que vier na cabeça dela. Por que eu estou falando essas palavras para você? Porque são coisas que eu já presenciei, que foram ditas por essas pessoas, em que um caminho purgativo foi apresentado diante delas e elas fugiram no caminho purgativo e transformaram Deus em um Deus só de misericórdia, não um Deus de justiça. E aí a pessoa ela começa a criticar um caminho, muitas vezes um sofrimento que é oferecido por Deus para a transformação das almas. Toma, por exemplo, a profecia de Fátima como uma crendice e por aí vai. Quando a gente volta, né, para as profecias de Fátima, eu falei muito sobre as aparições de Fátima em um outro vídeo. Para quem não sabe da história, né, existiam 3 criancinhas que viviam lá em Portugal, em 1917, e a Nossa Senhora apareceu para elas com uma mensagem altamente profética, falando sobre eventos mundiais, falando sobre a apostasia da igreja, falando sobre coisas relacionadas ao fim dos tempos, de verdade. E dentro dessas revelações que foram feitas, foram oferecidos sofrimentos dessas crianças por diversos motivos santificadores, tanto delas quanto remissivos da humanidade. E elas aceitaram esses sofrimentos e passaram por sofrimentos gigantescos, né? Tanto é que o Francisco e a Jacinta, eles morreram muito cedo e eles morreram em uma situação de sofrimento grande.
né? E tudo foi oferecido em um caráter purgativo da humanidade, em um caráter penitencial, né? Em um caráter santificador. Também existe uma história, já é muito mais recente, já é de 2000 e pouco, do Carlo Acutis também, em que ele entrega a vida dele como vítima pelos pecados que são cometidos contra Deus. Isso aí é uma outra história também, é um outro vídeo que eu posso fazer lá no futuro, né? Então, enfim, quem nega, né, geralmente um caminho purgativo, ela vai negar também que a gente tenha que sofrer e vai tomar esses casos de sofrimento como crendice, como erro. A pessoa ela vai se desvirtuar da doutrina da igreja, né? Que é o nosso norte, né? A gente tem que se guiar pela doutrina da igreja, né? Quando a gente está com alguma dúvida, a gente pode buscar, por exemplo, o livro do Catecismo, né? Que ele vai esclarecer algumas coisas para a gente. E no caso, quem aceita entrar no caminho purgativo, a pessoa ela vai aceitar aquilo que Deus entregar para ela, né? Você vai começar a se arrepender dos seus pecados, você vai começar a querer se moldar aos desígnios de Deus para sua vida. E aí você vai entrar em orações, né? Você vai rezar muito. A via purgativa ela é uma via que ela joga a pessoa para um caminho de oração muito forte, né? E com intenção mesmo de se redimir com Deus. E é um caminho em que o amor pelas coisas de Deus e por Deus ele começa a crescer de uma forma mais intensa, né? E a Santa Teresa d'Ávila, né, ela narra, né, que ela entrou nesse caminho purgativo, e em um dos livros dela, ela até tenta estruturar as fases espirituais que a gente passa aqui na Terra em torno de moradas de um castelo, né, em que em uma ponta, né, o que seria a primeira morada, ela coloca uma pessoa que vive no mundo e em uma situação totalmente afastada de Deus. E na outra ponta, que seria a sétima morada, ela coloca a pessoa que ela está num estado totalmente santificado e está como Paulo ele narrou, né? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, né? E enfim, né, a Santa Teresa d'Ávila ela narra que dentro desse caminho de santificação a gente vai passando pelas moradas, né? E lá ela mostra, né, o ponto que ela estava dentro da terceira morada, em que você já consegue evitar os pecados mortais, os pecados veniais, você tem uma vida de oração, e o máximo que você consegue fazer é começar a molhar a ponta dos dedos no que seria o caminho iluminativo, né? Seria assim o primeiro passo para você entrar no caminho iluminativo. Você não está dentro do caminho iluminativo, né? Você está lá tateando ele, você está sentindo o que é ele, né? E aí, quando você entra no caminho iluminativo, você está de fato dentro dele na quarta morada, né? E que é quando você olha para o mundo e olha para as coisas do mundo e você não quer mais se alimentar do mundo, você quer se alimentar das coisas de Deus. Então você tem o materialismo que alimenta a gente, você tem o mundanismo, os valores mesmo do mundo que alimentam uma pessoa que ela está fora de Deus. Você rejeita isso e você enxerga Deus, você enxerga o caminho na tua frente. E é nesse momento que você passa a olhar de uma forma diferente, por exemplo, para a vida dos santos. Você olha com um amor muito maior por tudo que os santos fizeram. Você olha com um amor muito maior pela entrega da Nossa Senhora. Você começa a compreender algumas coisas. E aí você passa a ter uma confiança maior nas coisas do céu. E aí você entra no caminho da iluminação. E aí esse caminho da iluminação, ele vai te conduzir para uma evolução espiritual muito maior, né? É claro que você vai continuar se redimindo dos seus pecados, você vai continuar se vendo como pequeno, você vai continuar se vendo, né, que é típico do caminho purgativo, que você não é nada sem Deus e que somente Deus ele pode te preencher e te transformar em algo maior. Você continua com isso, né, no caminho da iluminação, de uma forma mais sólida, né? E no caminho da iluminação pode acontecer um erro também que pode desviar a pessoa do caminho, que ela começar a achar que ela está muito iluminada e que ela começa a pensar que ela está muito certa e que está todo mundo errado. Na verdade, o caminho da iluminação ele está muito associado com né, você já está configurado para se anular, né, e querer se preencher de Deus, né? Só que ele está associado com o caminho da humildade, que a gente procura olhar com uma ternura maior e com uma compaixão maior às pessoas, mas a gente olha com um olhar muito mais crítico. Esse olhar ele é natural do ser humano, né? E ele é até um olhar assim defensivo dentro de uma natureza humana, né? A gente vai sofrer perseguições, esse tipo de coisa. É importante você ter esse olhar, é importante você ver isso, é importante você categorizar isso realmente. Agora, quando a gente começa a manifestar isso de uma forma muito intensa,
a gente precisa dar um passo para trás, porque a gente também quer que os nossos irmãos eles entrem por um caminho, né, de salvação. A gente sabe que a maioria ela vai negar, mas a gente sempre tem que estar disposto a isso, né? Isso é o que a gente chama de caridade, né? Dentro da doutrina católica, a caridade ela é traduzida como o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E o amor ao próximo não é só um amor bobo, eu vou amar aqui ao próximo bobamente, não, porque ele também é filho de Deus, né? E Deus ele merece ser amado por você e por todo mundo, né? Então esse é o motivo de tudo, né? A gente se vê pequeno, né? Tão pequeno quanto o próximo, e que a gente só pode mudar através de uma ação do Espírito Santo dentro da gente. Então, o ato de caridade que a gente normalmente conhece, ele está associado dentro da doutrina cristã com essa virtude que vem para a gente, né, como se fosse um dom, né, que vem para a gente, né. E aí que a gente toma, né, a fé, esperança e caridade como sendo o nosso norte, né, aqui na Terra, né. E porque depois que a gente morrer e ver Deus, a fé vai sumir, ela vai se transformar em certeza, em confirmação. A esperança também, ela vai se transformar e a caridade ela vai aumentar. E tanto é que Paulo ele fala, né, que uma fé sem caridade é uma fé morta. E sempre lembrar que a caridade ela é o amor a Deus e amor ao próximo, né? E aí as ações de caridade elas são guiadas por isso. Entra nas ações de caridade orações pelas almas do purgatório, isso é a caridade também, porque é o amor ao próximo, né? Não é somente o ato material aqui na Terra, né? Bom, mas vamos lá. Quando a gente está na via iluminativa e a gente olha para o próximo, né, com compaixão, a gente está evoluindo no espírito, né? E nesse ponto aqui, né, como eu já ressaltei, é muito fácil a gente se perder, né? E a gente tem que estar consciente de algumas coisas que vão chegar até a gente. São perseguições e muitas vezes elas são explícitas, as pessoas elas vão xingar, elas vão chamar, que nem eu já falei no começo do vídeo, de falso moralista, elas vão falar que a gente tem crenças limitantes. Mal elas sabem que quando você tem uma série de condutas que te limitam para o oba-oba do mundo, elas são, na verdade, crenças libertadoras, né? Elas são crenças que estão libertando o nosso espírito da escravidão do materialismo. Eu falo muito sobre isso em outros vídeos, né? Mas aqui eu tenho que citar, né, novamente, que no caso do nosso comportamento do mundanismo e do materialismo, ele é algo que embebeda a gente, algo que deixa a gente realmente inebriado. Quando a gente entra num ciclo de consumo muito grande do eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, e se abastece disso principalmente para alimentar o próprio ego, principalmente para se exibir para outras pessoas. E aqui eu estou falando de pessoas que acham que elas são boas de coração, pessoas que elas não fazem mal para ninguém, são pessoas que elas falam, eu estou indo para academia por uma questão de saúde, mas na verdade a pessoa está lá se exibindo. É uma certa ambição estética que a pessoa ela começa a entrar no mundo de intervenção cirúrgica muitas vezes, e aí você começa a desvirtuar dos valores que eles estão lá esperando pela gente, né? Que é o nosso espírito voltado para Cristo. É muito diferente da pessoa ela usar um creme, uma coisa, né? Você tem um limite disso, né? E um limite que ele é superficial, que ele não vai entrar no seu espírito. Ele estaria dentro de uma coisa superficial. Mesmo ela falando, eu não estou fazendo mal para ninguém, ela está fazendo mal para ela mesma. E esse que é o ponto. Muitas vezes essas pessoas elas estão abertas mesmo à ação de Deus, mas não tem ninguém que chegue nelas e a desperte da maneira correta, né? Ou vai chegar uma pessoa que ela é muito bruta, né? Que seria a pessoa que em algum momento da vida ela tocou às vezes uma via iluminativa, ela pega e vai apontar o dedo e vai condenar a pessoa, então isso aí está errado também, isso está errado. Mas enfim, quando a gente está imerso no mundo, a gente se fecha para Deus. E aí no lugar que a gente deveria colocar Deus no nosso coração, no nosso espírito, a gente começa a colocar o mundo, os prazeres do mundo. Mas quem está na via iluminativa e cresce também em humildade e compaixão com o próximo, a gente vai se moldando cada vez mais a Deus, né? E o seu querer começa a ser o querer de Deus, você começa a se entregar para Deus e em um determinado momento você fala assim, tá Deus, tudo que eu estou vivendo aqui é para você. Você começa a enxergar tudo no mundo com um filtro de Deus na frente. E quando você entra nisso, você está numa vida de oração, você está penitente para você e para os outros.
em um determinado momento você vai começar a sentir uma certa configuração de intimidade com Deus. Um certo amor com Deus vai começar a surgir dentro do seu coração e você vai se ver dentro de uma amizade com Deus diferente. Aqui você tem que tomar cuidado também para não entrar numa falsa humildade e começar a querer se vangloriar também por coisas que a gente não é, tá bom? Mas enfim, a gente entra em uma situação de amizade com Deus maior. Quando você está nisso, você está já dentro de um caminho de santificação mais profundo. Né, voltando para a história da Santa Teresa d'Ávila, né, um dia, né, ela estava num ponto que ela caracteriza como sendo a sexta morada, né, ela estava a um passo da perfeição, né, mas ela ainda oscilava muito nos sentimentos, muitas vezes ela caía em uma situação que tirava ela de um estado de santidade, né, colocava os dois pés no mundo, depois ela tinha que voltar, né, em oração para o estado de santidade maior. Enfim, um dia ela estava lá em adoração ao Espírito Santo, e ela viu um anjo que estava do lado dela, né? E esse anjo ele tinha uma lança de ouro na mão com uma ponta flamejante, né? Uma ponta de fogo. E aí esse anjo ele começou a espetar o peito dela, né? Começou assim, a cravar coisas. Isso é de uma forma espiritual, tá bom, gente? E ela começou a cravar a lança no peito dela várias vezes e ela descreve que é como alguém que fica revirando a lenha, né, ou o carvão, né, para incendiar ele mais, né. E ali ela sentiu uma dor, né, uma dor espiritual e uma dor física muito intensa, mas é uma dor contagiante que ela não queria que ela parasse, né. É uma dor de amor que Deus estava infundindo dentro do coração dela para que a chama de amor dela crescesse muito mais. Então, ela descreve, né, justamente esse estado de espírito, que ela já tinha uma intimidade com Deus já muito profunda, ela já tinha caridade, ela já estava reformando o Carmelo, ela já estava fazendo grandes obras que seriam inacreditáveis para uma pessoa, e ela estava servindo a Deus em tudo que ela podia. E aí Deus ele infundiu mais amor dentro do espírito dela e o amor por Deus cresceu num ponto que acabou conduzindo ela para a sétima morada, que é aquele estado que Paulo falava, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Né? E tudo na vida da pessoa já está configurado a Deus. E nesse ponto você já não oscila mais e você já não se engana mais. Você não cai mais no erro, você não entra mais no pecado. Você já vive uma vida plenamente em Deus, já desde aqui na Terra. Uma vida santificada não por seus méritos, mas porque você só se dispôs para aquilo. Você só caminhou 100 metros e Deus caminhou os outros 10 quilômetros. E esse é o ponto que a gente tem que buscar na nossa vida. Por mais que a gente não consiga chegar, a gente enxerga o caminho. Você vai tratar ainda dos problemas do mundo, mas vai ser uma coisa superficial. Muitas tragédias que acontecem na vida da pessoa, a morte de pessoas queridas, que a gente ama muito, que a gente pede para Deus, e Deus leva essas pessoas da gente, muitas vezes de forma dolorosa, né? A gente, dentro de um mecanismo natural nosso, a gente luta contra isso, a gente rejeita isso. Né? Mas quando a gente coloca a mão de Deus controlando tudo, a gente conforma nosso coração e a gente passa a entender que essa vida aqui na Terra que a gente está vivendo, ela é só uma passagem, é uma peregrinação nossa, né? É um ponto muito pequeno de uma eternidade que a gente vai ter. Então, quando você coloca a vida sob essa perspectiva, você passa a entender um pouco melhor a vida dos santos e esse caminho de purificação. Né? No caso da via unitiva, você já está tão adequado a Deus que você reconhece a doutrina da igreja como o verdadeiro caminho real mesmo de tudo, né? Elas estão buscando fontes como o livro da catequese, um diretor espiritual e um discernimento maior em oração e adoração a Deus. Né? E aí nesse ponto você já está praticando adoração de uma forma mais profunda, você já está praticando meditação de uma forma mais profunda, você já está indo às missas de uma forma muito mais profunda e você está no seu reservado buscando a Deus de uma forma muito mais profunda também. Né? E nesse ponto as coisas do mundo já não te enganam mais. As pessoas que elas te atacam, você já sabe se proteger delas e depois que passa o ataque você consegue ainda rezar por elas com um fervor maior, com uma intensidade maior. Você consegue, de repente, alguém que deu uma abertura para você falar alguma coisa que vai ser útil para a vida dela, né, que vai conduzir essa pessoa para Deus. E sempre se reconhecer como humilde que você está entregue para Deus e é Deus que ele nunca esteja convencido de alguma coisa. Nunca esteja achando que você está sendo melhor que alguém. E aí esse que seria o caminho da santificação que Deus ele quer colocar as pessoas. Mas a gente que coloca um obstáculo nisso. A gente que se fecha para a ação de Deus.
Deus ele pode agir nas nossas vidas por uma intervenção direta, que nem ele fez lá com São Longino, com São Paulo, com São Dimas? Pode, mas não é a regra, né? Então, quando a gente fala de um caminho de santificação, a gente consegue identificar melhor aonde que a gente está dentro desse processo. E esse processo a gente pode queimar etapas. Às vezes você está dentro de um caminho iluminativo, às vezes você já sentiu alguma coisa do caminho unitivo dentro da sua iluminação, né? Então, assim, ele não é um caminho linear, né? Deus ele encontra a forma dele agir na sua vida. Mas o importante, o que está por trás de tudo, é que independentemente do ponto que se esteja, é buscar estar entregue para Deus, é buscar a verdade de Deus, é buscar estar em comunhão com Deus. E o ponto máximo aqui de transformação que eu não falei até agora, que é a busca dos sacramentos, né? Quando você busca um sacramento como confissão e a Eucaristia, que são sacramentos de rotina nossa, mais intensos, a gente vai sendo transformado por Deus de uma forma muito maior. E colocar sempre que o caminho que está diante da gente, os fatos que acontecem em nossa vida, não são obras que não estão dentro do conhecimento de Deus, né? E a gente buscar adequar o nosso coração a tudo que é de Deus. Conhecer também o tamanho de Deus, né, e o tamanho da onisciência de Deus, e o tamanho da infinitude de Deus, e o tamanho do nosso nada, ele também é importante para o nosso caminho de santificação, né? E eu acho que ele não é só importante, mas ele é essencial, é o pilar de tudo. É saber que Deus ele é infinito, e ele é infinito também em amor, ele é infinito em misericórdia, e ele é justo. Né, saber de tudo isso e saber que a gente não é nada sem Ele, que Ele fez a gente por misericórdia, Ele fez a gente por amor e que Ele sustenta a nossa vida, conhece os fios do cabelo da sua cabeça, a gente começa a ter o tamanho da dimensão de Deus e o tamanho da misericórdia de Deus com a gente. E Ele querer que a gente participe também da salvação através dos padecimentos, através da via purgativa, tanto dos nossos pecados quanto a gente se oferecer de forma purgativa. Isso aí deixa muita gente com medo disso, mas faz parte de uma entrega a Deus, né? Peça força para Deus que Ele vai te dar para entender isso, que você vai percorrer um caminho de Deus, você vai percorrer um caminho de santificação maior e você, no final das contas, vai valer a pena. E quando você começar a servir a Deus e quando você começar a enxergar algumas coisas de Deus na sua vida, você vai ver que é o melhor caminho que você poderia ter tomado na tua vida. Né, buscar estar em comunhão com Deus, buscar estar na presença de Deus em tudo. E se reconheça como pequeno. Desculpa ser repetitivo aqui tantas vezes, mas é uma coisa que eu tenho que frisar, que é o que está por trás do caminho de santificação. E eu não vou mais prolongar esse vídeo, né, eu vou ficar por aqui. Né. Caso você tiver alguma dúvida, pode escrever alguma coisa aí nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível. Né. Eu tenho outros conteúdos também que falam sobre coisas parecidas, né, se tiver interesse também dá uma verificada. Né. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o canal se tiver interesse. E eu agradeço muito por ter chegado até aqui. E até a próxima, gente, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau.